mulheres que acabam um relacionamento perto dos 35 anos e não tiveram filhos ainda. Assim, às vezes a potência da dor é maior, porque quando vai embora o parceiro, vai embora, como você disse lá no começo, vai embora o sonho, vai embora o filho. E aí, nossa, eu acho essa fase muito difícil, porque quando ela começa a procurar uma outra pessoa, ela já não tá procurando um namorado, ela já tá procurando o pai do filho, né? É só o genitor. Cara, ela já quer saber se ele gosta do cachorro, se você cuida bem de criança. E é um nível de desespero. A gente poderia confundir com dependência emocional, mas tem essa dependência biológica ou social de construir essa família. É bem sofrido, né? Tem muitas mulheres que carregam esse sonho da maternidade, né? Assim, eu conheço muito. bastante mulheres assim que desde muito novinha, sempre sonhei em ser mãe, sempre. E aí acho que isso fica muito. E realmente existe um fator biológico que ele é real. Assim como eu faço muita avaliação pericial para a vara da família. Então, bastante faço avaliação ali de uma das partes, enfim. E quando a pessoa vem me contar a história dela, geralmente é um relacionamento todo horroroso e a pessoa foi lá e teve um filho. E aí depois acabou em litígio, aí tá tendo uma briga judicial e a pessoa não quer que o pai veja. Por quê? Porque ele é macumbeiro. Tá. E quando você namorava, como que ele era? Era igual. Aí você continuou namorando, você teve um filho com o cara, e agora você quer que simplesmente essa pessoa seja outra pessoa? Difícil, né? São escolhas que você fez, né? Mas por isso, porque eu precisava, naquele momento, ter alguém e não importava. Eu queria ter um filho. E não importa qual genética que esse filho vai carregar. É muito louco isso, né? Porque nem pensa nisso. Porque você não pensa, tipo assim, como vai ser o pai para aquele filho, se você vai ter uma pessoa do seu lado que você vai poder contar, se não, enfim. Mas existe mesmo isso. Um monte de gente que casa, sei lá, tem 2 filhos e separa. Eu costumo falar assim, né, que é o precisar. Você quer ou você precisa, né? Isso é bem diferente. Então, caramba, muitas vezes esse caso da mulher com 35 anos, às vezes ela não tá nem ali, né? De fato, se você parar pra pensar dentro dela, querendo mesmo ser mãe. Mas ela tá ali precisando. Eu preciso ser mãe. Porque se passar dos 35 não for mãe, não vai ter como mais. Porque se passou dos 35 e não encontrou alguém, vou ficar pra titia e é isso, né? Então, assim, a gente tem sim uma construção social, e aí era essa segunda parte, Nath, que eu falei, que ela é um pouco prejudicial. Então, sim, de fato, a gente precisa do outro, mas é aquilo. Qual é o tipo de relação que você vai se submeter, né? Você vai se submeter a qualquer relação porque você precisa ter alguém? Sabe? Qual é o fundamento disso? E você acha que a mulher tende a ser mais desvalorizada quando ela não está num relacionamento com comparação a um homem solteiro? Porque, inclusive, quando eu trabalhava na RH, não pode, mas a gente dava sempre preferência para contratar mulheres casadas ou em relacionamentos sérios. Então, essa era uma das perguntas da entrevista. E se a pessoa era solteira, aí não contratava, porque é super machista, assim, mas os caras falavam assim, não, essa mulher é muito bonita, vai causar maior rebuliço lá na empresa. E aí, assim, se a pessoa tá num relacionamento, a chance dela se envolver romanticamente com uma outra pessoa é menor. E aí, trazendo isso mais para um dia, porque a gente tem o ficar pra titia, mas a gente não tem o ficar pra titio. Né? E aí, a mulher é mais desvalorizada, ou a mulher é mais... Emoji, assim, ó. Aquele emoji do... Vai dar polêmica. Mas é verdade, não, essa frase não ficou pra titio, né? É importante. E tem vários homens que ficam, né? Assim, o cara que com 35 anos que mora com a mãe dele, ele não liga. Ele fala assim, não, mas eu tô lá, porque aí depois eu já tô pensando em morar fora, e aí como eu vou morar fora, então eu não vou comprar outro apartamento aqui e tal. Ele traz a mulher com, sei lá, 30, 32, que mora com a mãe e fala assim, nossa, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa, o ser humano. Exato. E aí eu devolvo a pergunta para você. Se fosse apenas algo biológico, será que não seriam para os dois lados? Então, assim, é uma construção social, sim. A mulher é mais cobrada de ter um relacionamento, sim.
A mulher que com 35 anos não casou é a titia. O homem que com 35 anos não casou é o que se deu bem, Garanhão. né? Então, assim, a galera, né, até fala assim, traz essa noção do casamento como algo, pro homem, algo ruim, né? Caramba, pô, vai casar, vai acabar com a sua vida, né? Solteiro que é bom. Pois é. E a da mulher já não. Da mulher é, caramba, vai casar, vai construir sua vida, né? Então, Sim. assim... E até as brincadeiras de casamento, é muito comum você ver a noivinha, a mulher puxando o cara tentando fugir, como se fosse um negócio assim, isso é importante para a mulher e não para o homem. E um monte de piadinha, às vezes entra a daminha de honra, é melhor você sair correndo, que daqui a pouco não, né, leva aquelas plaquinhas e tal. Então tem muito realmente isso, assim, o casamento para a mulher seria, Esses e pro memes homem, são ótimos, né? Porque entregam completamente como funciona a sociedade. Totalmente, assim. A gente vai introjetando essas necessidades que muitas vezes não são nem nossas. Sim. E a gente vai tomando como verdade e vai se julgando a partir disso. Então, cara, se eu não casei, se eu não tô com ninguém, é porque eu não sou uma pessoa legal, é porque eu não sou uma pessoa digna de receber amor. E aí você começa a criar conceitos sobre você mesmo, negativos, muitas vezes. Aliás, puxando um pouco exatamente isso que a gente está falando, alguns assuntos que eu tenho no consultório, sabe aquela história de, a mulher tá casada, o cara trata mal, mas ela continua, ela gosta de sofrer? Sempre que alguém fala sobre isso, eu faço a pergunta, né? Ou eu exponho. Na verdade, não existe, essa é a minha opinião, tá? Vamos aqui, criar polêmica, Bray, me ajuda. Não existe uma pessoa que ama sofrer. A pessoa que ama sofrer, a gente está falando do masoquismo, mas é outra história. Mas quando a pessoa fica num relacionamento, ela não fica porque ela está sofrendo. Você não está enxergando. Ela fica pelos benefícios que ela tem nessa relação. Então, uma mulher ou um homem que está sofrendo numa relação e não consegue sair, a gente precisa ir atrás, e é legal as pessoas se perguntarem qual é o benefício que eu tô tendo ainda nessa relação. Aquele casamento falido, que é aquilo que você falou, ela sabe que ela precisa sair, mas o coração fica. Se ela quiser racionalizar um pouco sobre isso, pensar, a pergunta que ela deve fazer é: por que eu fico? Qual benefício eu tenho? Eu não concordo com essa frase de ela tá, como que chama? Se sabotando. Não é sabotagem se você for atrás dos benefícios. Aí vem os benefícios. Ela fica porque às vezes ela não tem emprego, ela se preocupa financeiramente como vai ser a vida dela. Ela fica porque socialmente um casamento desfeito pode fazer os filhos sofrerem. Às vezes os filhos estão sofrendo pra caramba com os pais juntos, mas ela tem essa fantasia ainda. Ela fica por medo ou por qualquer coisa. E aí, acho que um assunto também muito legal, além dela poder fazer essa pergunta, né? Quais benefícios que me fazem ficar? Quando eu trato de alguém que está sofrendo no casamento, eu tento vir com essa questão, né? Qual é o benefício que tem? Eu escrevo com elas. E depois eu falo, existem duas formas da gente viver neste mundo, para simplificar, né? Que é, ou a gente busca a nossa felicidade, ou a gente evita o sofrimento, tá? Mas nenhuma das duas é autossabotagem, tá? Ou a gente busca a felicidade ou a gente evita. Ambos são para o nosso benefício. E o que acontece com essas pessoas presas numa relação sofrida é que muitas vezes elas estão evitando o sofrimento de sair, ter que buscar emprego, de ter que lidar com os filhos, né? Será que vão ver os pais separados e tudo que pode acontecer. Perfeito, e essa fuga da dor gera dor. Sim. Né? É você ficar fugindo porque você vive essa dor diariamente. É que nem quando você tem alguém que está em coma. Você chora a morte daquela pessoa todos os dias, mas ela ainda não morreu. Então você tá o tempo inteiro de luto sem estar de luto. Você tá o tempo inteiro vivendo a dor do amanhã sem viver o hoje, porque você tá presa naquela dor, achando que você tá evitando, mas na verdade o que você tá fazendo é retroalimentando aquilo, né? Você mantém a dor. Para evitar a dor, você mantém a dor, né? Pra gente encerrar, Ju, quero te fazer uma pergunta. Eu vi que atualmente passamos o número de divórcios no Brasil. Hoje temos mais pessoas divorciadas do que casadas. Hoje mais pessoas se divorciam do que se casam. O que aconteceu com as nossas relações?
Em um mundo de relações líquidas, não se afogue, né? Eu costumo dizer isso. E assim, hoje em dia, eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes já casam com a pessoa logo ali, primeiro mês, já na paixão, tudo, nem conhece, já vai viver uma vida, um relacionamento, já não tá nem estruturado, não tem um mínimo de convivência. E aí já engata naquela relação e conforme o tempo vai passando, a paixão vai se dissolvendo, vai entrando ali o amor, né? Você vai ali no hábito, na convivência com a pessoa, o casamento não aguenta, né? Então, acho que esse é uma boa explicação. Uma outra boa explicação é que, hoje em dia, as coisas, as relações, elas são muito superficiais, né? Então, assim, até como a Ká trouxe aqui, né? Você manda um coração, o cara já acha que você quer pegar ele. Mas isso eu não sabia, juro. Pois é. As relações, elas estão muito superficiais, né? E parece que as pessoas, elas ficam nessa superficialidade, nessa dos joguinhos, que a gente até conversou, que tem uma base que funciona. Mas é o que eu digo, você deseja construir uma relação onde o terreno é um joguinho, onde o terreno, ele, no caso, é instável, né? Então, assim, a construção de um relacionamento não é simples. Ela demanda tempo, ela demanda diálogo. Diálogo é uma coisa que as pessoas hoje em dia não têm. O que eu costumo falar, né? Como que eu faço para parar de brigar com o meu marido constantemente? Como que eu lido com esses conflitos? Eu sempre digo assim, você conversa com o intuito de resolver chegar a algum local, de fato escutar o outro e vocês dois colaborativamente, porque relação é colaboração, chegar a algum local para modificar e melhorar, ou você apenas tenta e busca convencer o outro do seu ponto de vista? Porque o que eu percebo é que hoje em dia as pessoas, elas não dialogam, desculpa. Elas apenas gritam. Elas não escutam o outro. Cada uma põe a sua posição e ninguém quer ouvir o do outro, né? Ninguém quer ouvir o do outro. Então, assim, existem vários motivos, assim, para os divórcios estarem aumentando. Também existem os motivos históricos, né? Os motivos mais sociológicos, né? Então, poxa, a mulher hoje em dia, querendo ou não... né? Mais independente, está tendo mais o próprio dinheiro. E isso tudo colabora, porque não é que no passado não existia relação ruim. Existia sim, existia muito mais. E vários casamentos de fachada. Hoje talvez não existam casamentos de fachada. Então, por um lado, é ruim que você fala, nossa, tanta gente divorciada. Mas ninguém tá casado de mentira. Porque não tem mais porquê, né? E antigamente ficava. Os caras já estavam separados há 15 anos, não dormiam no mesmo quarto, mas era um casal. Exato. Então, assim, a mulher está conseguindo ter mais coragem para sair também das relações. A gente falou aqui muito da necessidade de estar em um relacionamento, mas também tem esse lado, né? E também tem assim, né? Eu costumo dizer, e agora talvez dê um certo nó na cabeça de quem assistiu o podcast todo, né? Mas, hoje em dia, as pessoas, elas têm uma baixa tolerância à frustração. Uhum. Então, assim, a gente sabe que o casamento não é fácil, sabe? Eu não sou casada, mas, assim, eu estudo muito sobre relacionamentos, tenho muito contato com isso, e a gente sabe que o casamento não é fácil. O casamento, ele é, sim, cheio de conflitos, são duas pessoas com criações diferentes. E tem gente que ali no primeiro conflito já desiste. Às vezes é uma pessoa que está disposta, uma pessoa bacana, mas a pessoa já vai e desiste, entende? Então, assim, é sobre você conseguir ter diálogo, escutar o outro também, se posicionar, e a partir disso vocês irem construindo algo que faça sentido para os dois. É importante que faça sentido, né? Esse lance de amar sozinha não dá certo.